Bom dia, boa tarde, boa noite a quem me assiste. Eu sou o aluno Ronison Cunha e hoje teremos um breve resumo, apenas um breve resumo sobre o que foi tratado no capítulo 8 de Física. Este capítulo nos faz aprofundar melhor nas forças e como elas atuam nos corpos. Nos apresenta também novos tipos de forças, como força de atrito, força normal, força-peso, de empuxo. São muitas, mas falaremos com mais clareza de cada uma delas, começando pela força-peso. Sobre a força-peso, conseguimos senti-la quando seguramos um livro com a palma da nossa mão, por exemplo. Sabemos que para que o livro não caia, temos que exercer uma força, e dizemos que isso se dá por conta do peso do livro. Mas o que é esse peso, afinal? A física nos explica que a Terra exerce uma força atrativa nos corpos. Essa força atrativa é chamada de força gravitacional, e essa força exercida sobre a massa de um corpo resulta no peso. Resumindo, peso é igual a massa vezes a gravidade. Isso é a fórmula que usamos para descobrir o peso. Ou melhor dizendo, a força-peso que aquele corpo irá exercer. Tendo isso, vamos para a próxima força. A força que iremos tratar agora é a força exercida por superfícies, ou força de apoio, ou ainda podemos dizer força normal. Ela é resultante de uma força sobre uma superfície e é sempre contrária à força aplicada sobre a superfície, e também é sempre igual à força exercida sobre a superfície. A força-peso é uma força importantíssima para entendermos um corpo em equilíbrio sobre uma superfície. Mas nem sempre a força exercida por uma superfície sobre o corpo vai ser a normal. É o que veremos agora. Outra força nos apresentada foi a força de atrito, ou FET abreviando. Ela é a força resultante do contato e movimento de um corpo sobre uma superfície. A força de atrito é encontrada entre a relação da força aplicada e o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é dado pela rugosidade da superfície e do corpo em contato. Sendo assim, a fórmula para encontrar a força de atrito é FET igual a força vezes coeficiente de atrito. A força de atrito é contrária à tendência de movimento do corpo sobre a superfície, e não necessariamente contrária ao movimento do corpo. A força de atrito também ocorre em um corpo em repouso, quando, mesmo sendo aplicada uma força, a força de atrito faz com que seja anulada, mantendo o corpo em repouso. Vimos também a força exercida por cabos, fios e cordas, que é literalmente isso. A força será exercida por meio de uma corda ou um fio, resistindo à tensão formada pelo peso de um corpo e, consequentemente, vai exercer a força-tração, atuando no sentido de puxar o corpo. Não chegamos a tratar sobre ela, mas a força de resistência do ar é mais uma apresentada pelo capítulo. Pelo entendido, é a força resultante da colisão entre as moléculas de ar em um corpo em movimento. Isso por mais que outros fatores, como a densidade do ar ou a área de contato, também influenciam nessa força, mas não entraremos em detalhes. Por mais que ignorada muitas vezes, a força de resistência do ar é importante em questões aerodinâmicas. Não é difícil concluir que quanto maior a velocidade de um corpo, maior será a RAR, que é a forma abreviada de falar e para utilizar em equações. O capítulo ainda nos apresenta a força de empuxo, porém não especifica muito bem, mas vamos fazer uma breve passagem. Tecnicamente, a força de empuxo atua principalmente na água. Com o líquido exercendo forças de compressão sobre o corpo, essas forças aumentam com a profundidade, de modo que as forças por baixo serão sempre maiores que as forças por cima, produzindo uma resultante, no caso, o empuxo, de baixo para cima. As forças a quais vimos agora têm origem em três tipos básicos de interações. Interações essas chamadas de interações fundamentais. Também não foram tratadas em aula ainda, mas fica a citação. A força gravitacional, ou interação gravitacional, é a força que surge a partir da interação mútua entre dois corpos. E do ponto de vista prático, a atração gravitacional da Terra confere peso aos objetos e faz com que caiam ao chão quando soltos. E essa é uma das relações. Temos também a interação eletromagnética, que pode ser atrativa ou repulsiva, e manifesta seus efeitos não só à escala do visível, mas também a nível microscópico.
Esta interação é responsável não só pelos fenômenos elétricos e magnéticos, como pelos fenômenos químicos e bioquímicos. Enquanto as interações gravitacionais são importantes para entendermos, por exemplo, o movimento dos planetas em torno do Sol, as eletromagnéticas é que vão explicar as forças de contato que analisamos anteriormente, como a força normal, força de atrito. E por último, a força nuclear é a força que ocorre entre núcleos do núcleo atômico, ou seja, prótons e nêutrons. Esta interação é responsável pela coesão entre as diferentes partículas que os compõem. Os nêutrons não possuem carga elétrica, enquanto os prótons possuem carga positiva. Esse foi um resumo breve e pessoal do capítulo 8 de Física. Muito obrigado pela atenção e até breve.